Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! O nosso encontro de todos os sábados é mais do que um compromisso. É um momento valioso para o fortalecimento da luta por uma educação de qualidade em Sergipe e de respeito aos profissionais do magistério. Por isso, é muito importante ter você com a gente. Obrigada pela sua companhia. Está no ar, TV Sintese. A boa informação é fundamental, não só para a compreensão do mundo, mas também para o desenvolvimento de uma sociedade mais crítica e engajada. Você sabia que o IPSaúde está passando por um desmonte promovido pelo governo do estado? Pois é, com a aprovação do projeto de lei 212 de 2023, mais de 116 mil vidas de sergipanos e sergipanas credenciados no IPSaúde serão prejudicadas, porque ele aumenta o valor da contribuição. E isso, consequentemente, reduz os salários dos funcionários públicos e, pior, diminui o suporte à saúde dos seus assegurados. Por causa disso, no dia 14 de junho, em frente ao Palácio dos Despachos, em Aracaju, aconteceu um ato público contra o desmonte do IPSaúde. Estamos num nível de desvalorização tremendo a partir das políticas dos últimos governos. O governo institui uma redução de salário brutal na nossa remuneração. Então a gente tem tido aqui denúncias dos sindicatos, as mais diversas, da dificuldade que os sindicatos estão sentindo junto aos servidores, que estão muitos pensando em deixar o Instituto de Saúde do Estado. E isso pode gerar o fim do IPES. Então a gente entende que isso é gravíssimo, porque é um plano de assistência à saúde a gente, aos servidores, aos nossos familiares, que o governo está dificultando a nossa vida ao ponto de obrigar os servidores a deixar o IPES e ir para o SUS. Vai inchar ainda mais o atendimento do SUS e nós vamos acabar com um plano de saúde que muitos governadores tentaram destruir o IPES. E agora talvez eles consigam. Por isso a gente conclama os servidores. Vamos continuar no IPES, mas mantendo a luta pela revogação dessa lei. 6 meses do governo Fábio Mitidieri e, mais uma vez, ele dá um golpe contra os servidores públicos. Agora contra o servidor e sua família, na saúde desse servidor, na saúde da família desse servidor, com um aumento no IPSaúde. Com esse aumento absurdo, ele quase dobra o valor de contribuição do servidor. Então, o objetivo de hoje é justamente fazer com que os deputados que aprovaram esse projeto no último dia 1º revoguem a PL 220, não é isso? Isso mesmo, o objetivo é esse, não justifica o que o governo está fazendo. Praticamente foram 9 anos sem reposição salarial e o presente que os trabalhadores ganham nesse momento é justamente esse aumento na contribuição do IPSaúde. Um absurdo, sem contar que além de aumentar a participação, você vai ter também uma coparticipação, você também vai ter, durante um ano, a questão do internamento. Após isso aí, as pessoas vão ter que pagar do próprio bolso. Você tem limitado a quantidade de urgência e emergência, ou seja, a 10 atendimentos. É um absurdo. Então isso vai trazer muito problema para a classe trabalhadora. Rombo de 200 milhões de reais no IPSaúde. Então, ele está sendo utilizado, inclusive, pelo governo do estado como desculpa para onerar ainda mais o servidor. Então, as centrais sindicais, os sindicatos vão acionar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, para saber, afinal, de quem ou que causou tal rombo. Quem não pode pagar a conta é o servidor, não é isso? Exatamente. A gente tem uma situação que aparece o suposto rombo no IPSaúde, que ninguém sabe explicar de onde vem, e os deputados, pelo menos no dia que foi aprovado esse desmonte do IPSaúde na Assembleia, não quiseram também falar disso, pelo menos a maioria deles, aqueles que estão aliados com o governo do estado. E a razão é simples, eles fogem disso porque só há 2 explicações para esse fato: incompetência ou corrupção.
nenhuma das duas é interessante para o governo do Estado. Eu quero ainda crer que é apenas incompetência, porque aí a solução para os órgãos de controle que precisam se debruçar sobre essa questão vai ficar mais na esfera civil. Mas se houver corrupção, que se vá para a esfera criminal e que os responsáveis sejam criminalizados. Justamente por conta dessa não valorização também, né, do servidor público, dos seus familiares, porque são anos dedicados ao serviço, né, desses trabalhadores. E nos momentos que ele mais precisa, na sua assistência, ele vai ter uma limitação desse acesso ao serviço público, ao serviço de saúde, né, tanto ele quanto seus dependentes. Vamos continuar na luta? Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Queridos professores, a legislação estadual e as municipais do magistério permitem aos professores alguns dias de falta justificadas, como, por exemplo, casamento, falecimento de familiares próximos, doenças, entre outros. Assim, se por alguns motivos permitidos por lei o professor ou a professora faltarem ao trabalho, estas aulas não precisarão ser repostas. Porém, muitas vezes as direções das escolas, como também a Secretaria de Educação, obrigam o professor ou a professora a repor as aulas, já que não possui substitutos para cobrir aqueles dias das faltas. Nesse sentido, o professor ou a professora, para não causarem um prejuízo maior aos seus alunos, repõe as aulas, mas muitas vezes esquecem de solicitar o pagamento dos dias de reposição, como horas extras, pois, como já explicado, se as faltas são justificadas por lei, suas reposições serão pagas como horas extras e não como horas normais. Logo, todos os professores que estejam nestas condições devem fazer um requerimento administrativo solicitando o pagamento dessas horas extras. E havendo qualquer dúvida sobre esse assunto, é só procurar o jurídico do sindicato para maiores esclarecimentos. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Hoje é dia de São João. Por isso, o nosso Cine Resistência deste sábado apresenta o documentário São João na Roça. O escurinho do cinema. O documentário São João na Roça apresenta as crendices, superstições e festividades que acontecem no interior do Brasil na noite de 23 para 24 de junho. A tradicional fogueira ilumina e alimenta as crenças populares do fogo, enquanto a fé na lembrança santa do batismo transforma e enriquece a água com poderes sagrados. Já que nesse horário você deve estar dando uma pausa no forró, aproveite e vá ao YouTube e coloque o nome do documentário, São João na Roça. Anavã, meu povo! O escurinho do cinema. Agora vamos entrevistar o professor doutor em filosofia do Instituto Federal de Sergipe, Vanderlan Porto. O tema da nossa conversa é o racismo. Boa tarde, professor Vanderlan, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, minha querida, e vamos bater esse papo. Vamos lá. Professor, a gente acompanhou aí pela mídia, pela imprensa, os ataques racistas contra o jogador de futebol Vinícius Júnior, que ocorreram na Espanha. Então, eu quero começar o nosso bate-papo por aí. A Espanha, em seu passado, ela foi fortemente afetada pelo fascismo. Então, você acredita que a gente pode fazer uma leitura nesse viés, dessa história espanhola, né, a partir dessa lógica mesmo? Sim, é preciso que a gente lembre que o franquismo ainda existe na Espanha, né? Apesar da memória do fascismo, nós lutarmos para sepultar, ainda há, principalmente no sul europeu, a tentativa de resgatar isso, seja na Espanha, na Itália, em Portugal e em outros países. Mas na Espanha tem essa peculiaridade, sim, de ainda tornar vivo essa chama absurda, né, que o nome fascismo vem de chama, de facho, disso que é o fascismo. Combater o racismo requer várias abordagens, como educação, conscientização,
punição efetiva e mudanças culturais e sociais mais amplas. Professor, nesse sentido, como que a filosofia pode contribuir para a criação de um ambiente mais inclusivo, tanto no futebol como na sociedade em geral? Bom, primeira coisa é a gente pensar o que é isso, o racismo. Lembrar que racismo não é uma questão que foi inventada pelos negros ou pelos pretos. Racismo é uma invenção eurocêntrica, é uma tentativa de subordinar o povo não europeu às condições e à subjugação desse povo europeu. Então, eles inventaram isso, assim como inventam a categoria do negro, para subjugar a nossa população e principalmente a população de África. Dito isso, a filosofia tem um papel primordial em decolonizar esse pensamento, ou seja, retirar o centro do pensamento, que é principalmente europeu, de bases científicas europeias, para um pensamento que seja decolonial, que repense as nossas relações do cotidiano e que repense também o modo como nós nos colocamos na sociedade, no mundo e principalmente em espaços como o futebol, a música e outras expressões do nosso cotidiano e da nossa sociedade. A filosofia, então, tem esse papel. Professor, em sua opinião, por que medidas como as campanhas educativas ou como os programas de conscientização, quando a gente fala na questão de acabar com o racismo, elas têm aí pouca visibilidade, elas não atingem o seu objetivo central? Eu acredito que tem algumas coisas que a gente precisa pensar nisso. Vamos lembrar, por exemplo, de Aimé Césaire, quando ele traz o conceito de negritude. O que é ser negro? O que é essa negritude? É um acúmulo de experiências e vivências de um povo que é africano ou diaspórico. Esse é um ponto. Quando a gente está falando em campanhas ou em processos educativos, a gente tem que lembrar que tem toda uma estrutura social, e aí vale lembrar do Silvio de Almeida, nosso ministro, da Cida Bento, que lembram que toda essa estrutura ela é construída socialmente para subjugar os nossos corpos pretos. Então, quando você levanta qualquer discussão nesse patamar de vamos lutar contra essa estrutura que está imposta, vamos lembrar, por exemplo, da Sueli Carneiro. Sueli Carneiro fala, antes de qualquer discussão de classe, nós somos pretos. E é muito importante a gente lembrar que todo esse debate, ele precisa perpassar pelo reconhecimento disso. Então, qualquer campanha que vá retirar privilégios de um pacto da branquitude, e é importante a gente lembrar esse conceito, que a Cida Bento trabalha muito bem em um texto chamado Pacto da Branquitude, que há um acordo para que os lugares na sociedade, nas empresas, sejam ocupados prioritariamente por homens brancos héteros. Ponto. Dito isto, a gente vai lutar contra toda essa estrutura. Não é que os homens brancos héteros vão se reunir numa salinha, como diz a Cida Bento, para decidir às 5 horas da manhã que isso vai ser assim. Não. Isso é posto e vai sendo repetido. Vale lembrar que as capitanias hereditárias ainda existem. Basta olhar o judiciário, basta olhar as estruturas médicas brasileiras, que continuam sendo as mesmas. Como você vai lutar contra isso? Com processos educativos que coloquem o protagonismo do povo preto, negros e negras, com visibilidade, com educação, e aí sim a gente começa a romper estruturas que são muito maiores que nós, mas que a gente tem como combatê-las. A disciplina de filosofia é uma espécie de guardiã da constituição histórica dos conceitos, teorias, problemas e todas as dimensões da ética. Nesse sentido de conhecimento, professor, você, como filósofo, como você avalia o racismo estrutural no Brasil? Perfeito. Eu vou lembrar então de uma filósofa, que é a Catiúcia Ribeiro. A Catiúcia Ribeiro lembra que, por exemplo, grande parte do conhecimento que nós temos vem de Kemet, que hoje nós chamamos de Egito, e esses autores gregos, como por exemplo o Platão, o Aristóteles, viveram em África, aprenderam, Platão passou 20 anos em África, aprenderam. No entanto, essa estrutura da branquitude negou esse conhecimento africano para se manter como estrutura política de dominação. Então a filosofia tem esse papel também de libertar mentes e corpos. A Catiúcia lembra, num texto belíssimo, que ela disse
que a filosofia africana toma, por exemplo, a razão e o coração como elementos essenciais para se pensar o cotidiano. E aí eu lembro, por exemplo, da separação cartesiana, né, do corpo e mente, e aí a gente tem que pensar esse corpo que vive, esse corpo que dança, esse corpo que, como lembra Luiz Antônio Simas, é um corpo da encruzilhada, é um corpo dos encontros, do avesso, daquilo que perpassa. Nós somos um povo do perpassar, um povo do cruzamento. Nós encontramos dançando, e a filosofia tem esse papel de fazer com que nós entendamos que nós somos corpos e corpas que dançam, que se movimentam e que esse movimento é necessário para a gente pensar. Por isso que o enclausuramento, que muitas das vezes as escolas reproduzem, adoecem os nossos estudantes, adoecem os nossos professores e professoras. Porque eles querem aprisionar numa racionalidade que não dá conta do real, porque esse real é o real da encruzilhada, é o real dos encontros, é o real daquilo que se passa e se redescobre no corpo e no coração. Aí a gente precisa pensar numa filosofia que liberte a mente desse aprisionamento que é posto, principalmente nas estruturas escolares. E aí vale ressaltar a questão do novo ensino médio. Sim. Que termina nos matando, porque vai nos colocar como massa de manobra para uma produção do capital e reprodução e manutenção desse capital. Dito isto, a gente vai pensar, quem é que está na sala de aula? São professoras e professores, em sua maioria negras e negros, corpos e corpas diversas, meninas e meninos e menines, que vão ter diversidade nas suas estruturas e aí precisam ser vistos. E quando o novo ensino médio retira desses adolescentes e também dos professores e professoras a possibilidade de refletir e de atuar como preparação para o mundo do trabalho e não para o mercado de trabalho, essas corpas, elas vão ser cada vez mais lançadas no subemprego, vão ser lançadas em processos de exploração extrema, e aí cada vez mais essas corpas eles vão ser destruídos e vão estar preparados, quando estiverem destruídos, para serem massa dessa máquina de moer gente que é o capital da ultraexploração de um capitalismo de dependência latino-americano. O que nós, enquanto indivíduos, mas não só enquanto sujeito individual, enquanto sociedade, podemos fazer para virar essa página? Precisamos olhar para a gente e se reconhecer. Perguntar, onde estão os nossos quilombos? Estão lá no Cirurgia, estão lá com Dona Nadir na Muçuca. Existem os nossos quilombos, a gente precisa se olhar. Primeiro passo, reconhecimento. A gente precisa se reconhecer. A gente precisa perguntar onde estão os nossos indígenas, os nossos aldeamentos urbanos. E a gente precisa se reconhecer. Reconhecendo, passa para o segundo passo, que é se preparar para combater. Como é que eu me preparo? Estudo, eu dialogo, eu reconheço as minhas estruturas. Vale lembrar Ailton Krenak, o nosso grandioso mestre indígena Ailton Krenak, ele diz, o futuro é ancestral. Para a gente caminhar com as tecnologias, eu tenho que olhar para o meu passado. Reconhecimento, preparação e combate. Muito obrigada, professor Vanderlan. Até a próxima. Até a próxima. Volte sempre no TV Sintese. É muito bem-vindo. Muito obrigado. No Brasil, temos uma variedade de tons de pele, tradições e narrativas enriquecedoras. Vamos nos unir à diversidade e combater ativamente qualquer forma de discriminação racial. Vamos juntos promover a equidade, o respeito e a igualdade de oportunidade para todos e todas. Como dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem aprender a amar. Depende de cada um de nós. Diga não ao racismo. Para você, boa tarde, boa sorte e feliz São João. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz.